Como construir a tabela verdade dos conectivos lógicos? Como lembrar dessas tabelas depois? E por que existem as tabelas verdades? Vamos responder tudo isso nesse vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Jean e eu vou te mostrar hoje como construir a tabela verdade dos conectivos lógicos de maneira rápida e fácil de entender. Existe sim maneira de tornar esse conteúdo mais fácil de entender e é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Vamos falar ainda pessoal, por que a tabela verdade dos conectivos lógicos existem e por que é tão importante que você saiba todas elas. Mas, antes de falar tudo isso, a gente vai relembrar aqui rapidamente o que é proposição. E a proposição, pessoal, nada mais é do que uma frase declarativa com um sujeito definido, com um verbo e que pode ser classificado em verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro a gente representa aqui com a letra V e falso com a letra F. Como exemplo, a gente tem aqui a seguinte frase: João é advogado. Repara, pessoal, que essa frase aqui ela tem um sujeito definido, o sujeito aqui ó, é o João. Ela tem um verbo, que é o verbo ser, no caso o João ele é alguma coisa, né? Ele é advogado. E ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Por quê, pessoal? Porque se o João de fato for advogado, a frase é verdadeira, né? Então a gente pode representá-la como V aqui, ó, de verdadeiro. Mas se o João não for advogado, como a frase está falando que ele é, aí a frase fica falsa. Aí a gente pode representá-la sendo um falso assim, tá bem? Então a frase a gente pode representá-la como sendo verdadeiro ou falso. Ela tem um sujeito definido e tem verbo. Portanto, é uma proposição. E se fosse só as proposições, pessoal, que a gente vai aqui de proposição simples, né? Se fosse só essas frasezinhas aqui, era tranquilo. Agora a coisa começa a complicar um pouquinho quando a gente começa a colocar aqui então as proposições compostas. Proposição composta, pessoal, a gente pegar aqui duas ou mais proposições simples, tá? Frasezinhas assim, e juntar elas e formar uma frase maior com elas, tá? Então, como exemplo aqui, ó, eu tenho essas duas proposições simples, que de novo é o João advogado, tá? Então aqui é o João advogado e representei como sendo a letra P maiúscula. Isso é uma coisa que a gente pode fazer com as proposições, é representar elas como sendo uma letra, tá, pessoal? Isso aqui é importante porque facilita a nossa vida quando a gente tem que trabalhar com elas. Não tem que ficar repetindo toda hora, escrevendo essa frase, a gente pode trabalhar com a letra que ela representa, tá? Isso aqui fica mais fácil, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, tá bem? Mas por enquanto sabe que a gente pode representar então a frase como sendo uma letra. E eu acrescentei aqui uma outra frase, uma outra proposição, que é João sabe falar inglês, né? Repara de novo, é uma frase, pessoal, que ela tem sujeito definido, né? O sujeito aqui ó, é o João. Ela tem verbo, que é o verbo saber, ele sabe alguma coisa, né? Ele sabe falar inglês. E ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, porque se o João saber falar inglês de verdade, né? Então ela é verdadeira. Se o João não sabe falar inglês e ela está falando que ele sabe, aí a frase é falsa. Então a frase pode ser classificada em verdadeiro ou falso, tá? Então se trata de uma proposição também. E ela está sendo representada aqui, pessoal, com a letra que, tá bem? Então tem essas duas proposições aqui. Ó. Agora eu vou pegar elas, pessoal, e vou formar uma frase maior utilizando as duas. Ó. Então como exemplo aqui, eu peguei a frase, né? João é advogado e João sabe falar inglês e formei a seguinte frase. João é advogado e João sabe falar inglês, ok? Formei uma frase maior. Agora eu quero que vocês notem que para formar essa frase maior, eu utilizei aqui ó, o E, tá? O E que ele está seguindo aqui, pessoal, ele está servindo como um conector, né? Ele está conectando as duas preposições simples para formar a minha frase maior. Justamente por ele conectar as duas, é que ele chama conectivo, tá bem? A gente vai ver que o E não é o único conectivo, existem mais conectivos, né? O E é um deles, aí tem o ou, o se então e o se e somente se. Todos eles servem para a gente estar conectando proposições simples e formando frases maiores com eles, tá? Agora que vem o porém, pessoal. Lembra que nossa frase é simples, a gente classificava ela como verdadeiro ou falso, né? E era fácil, é só ver se a frase era verdadeira, então verdade. Se ela fosse falso, falso. Não tinha nenhum segredo aqui, né? Agora a gente também precisa classificar essa nossa frase aqui, ó, essa frase maior aqui, em verdadeiro ou falso. E aqui fica um pouquinho mais complexo fazer isso, né? Porque aqui, pessoal, a gente tem proposições simples que ela é formada, né? E aí depende se a proposição, se essa aqui é verdadeira, se essa aqui é falsa, se essa aqui for falsa, que é verdadeira, vai mudar o sentido da frase. Então, como exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar o João advogado, só que eu vou pegar a letra que representa, tá? Vamos ter que escrever de novo o João advogado. Como a gente sabe que ele é a letra P, então eu vou colocar aqui o P, tá? Mas sabe que essa aqui é a proposição João advogado. Agora aqui eu vou pegar a proposição, ó, João sabe falar inglês, né? Que a gente representa com a letra Q aqui, ó. Então, João sabe falar inglês. Agora, o que acontece, pessoal? A gente tem o seguinte, a gente tem que o João é advogado pode ser verdadeiro, né? O João pode de fato ser advogado. Então, essa frase aqui pode ser verdadeira. E o João sabe falar inglês também pode ser verdade, ele também pode saber falar inglês. Então pode ser verdade aqui também. Agora pode acontecer, pessoal, do João ser advogado, né? Ser verdade que ele é advogado. Mas que ele não sabe falar inglês. Aí essa frase fica falsa, né? Então aqui pode ser falso, ele não sabe falar inglês, né?
Pode acontecer ainda, pessoal, do João não ser advogado. Isso aqui ser falso. Mas ele saber falar inglês, e aqui ser verdadeiro. E pode acontecer do João não ser advogado, e aqui ser falso. E tampouco ele saber falar inglês, ele não sabe falar inglês, e aqui também ser falso. Para pessoal, que aqui eu tenho 4 possibilidades que podem acontecer, né? Pode ser verdadeiro e verdadeiro, pode ser esse verdadeiro e esse falso, pode ser esse falso e esse verdadeiro, e pode ser esse falso e esse falso. E para cada uma dessas possibilidades, a gente tem que ver se essa frase vai ser verdadeira ou falsa, tá? É por isso que ela fica um pouquinho mais complexa. Então eu vou fazer aqui uma outra partezinha aqui, que vai ser a seguinte. Aqui eu vou colocar, ó, essa nossa frase aqui, só que escrita na forma simbólica, tá? Eu coloquei aqui do lado símbolos, ó, se notar, porque cada conectivo ele tem um símbolo que representa ele, tá bem? Então o E ele pode ser representado com o símbolo do acento circunflexo. O OU ele é o símbolo do V. O OU é esse Vzinho aqui com um sublinhado embaixo. O C então é a flechinha, tá? E o C e somente C é a flechinha dupla aqui. Então eu vou utilizar aqui os símbolos, e é bom que você já vai se acostumando com eles, porque eles aparecem muito em provas, tá? Então, nessa frase aqui que é João é advogado e João sabe falar inglês, eu posso representar ela na forma simbólica assim, ó. Como o João é advogado é o P, então fica o P. O conectivo E, o símbolo dele é o acento circunflexo, então fica assim, ó. P, E. E o João sabe falar inglês é a letra Q, tá? Então, olha só. A nossa frase, então, aqui escrita na forma simbólica, ficou P, aí esse símbolozinho do E e Q, né? Bem mais compacto, bem mais simples de trabalhar do que ficar escrevendo essa frase. A gente vai escrever essa frase de novo aqui, né? Então, nós vamos ter essa simbologia aqui, né? Esse símbolo representa essa frase nossa aqui. E agora, pessoal, essa frase aqui ela vai ter um valor de verdadeiro ou falso para cada, né, possibilidade de verdadeiro ou falso das proposições simples que tem aqui do lado. Para ficar mais fácil a gente entender isso aqui, eu coloquei uma frase auxiliar aqui, que é a seguinte. Imagina que uma empresa colocou o seguinte anúncio. Precisa de funcionário que seja advogado e que saiba falar inglês, tá? Esse I aqui, pessoal, dá o sentido que a empresa precisa que o funcionário ele tenha as duas coisas, tá? Ele seja advogado e saiba falar inglês. Não pode ser uma e não pode ser a outra. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Esse é o sentido do E, tá? Então, se ela precisa de um funcionário que seja advogado e que saiba falar inglês, essa primeira possibilidade aqui, pessoal, a gente tem que o P é verdadeiro, ou seja, o João é advogado. E o Q é verdadeiro, o João sabe falar inglês. Se ele é advogado e sabe falar inglês, pessoal, ele serve para a empresa? Serve. É justamente o que a empresa está precisando. Então aqui, ó, o João entra na empresa. Aí ele consegue um emprego, né? Verdade. Agora, pessoal, se o João só for advogado, a verdade é que é advogado, mas é falso que ele sabe falar inglês, ele não sabe falar inglês. Aí ele consegue um emprego, pessoal? Não, né? Porque a empresa quer um advogado que saiba falar inglês. Então, se ele só for advogado, mas não sabe falar inglês, ele não entra na empresa. Então aqui é falso. Agora, pessoal, se o João não é advogado, mas ele sabe falar inglês, serve para essa empresa aqui? Também não, né? Ela precisa de um cara que seja advogado, né? Não só que saiba falar inglês. Então, se aqui for falso e aqui for verdadeiro, tá falso também. Não serve para a empresa. Agora, pessoal, se o João não for advogado, ó, falso que é advogado, falso que sabe falar inglês, serve para a empresa? Tão pouco serve, né, pessoal? Porque se a empresa precisa dos dois e não tem nenhum, aí que ele não serve mesmo. Então, aqui também não serve para a empresa. Então, a gente vê que ele só serve para entrar no cargo aqui se ele for as duas coisas. Se ele for advogado e se ele saber falar inglês. Tá? Então, esse é o conectivo E, pessoal. O conectivo E ele só é verdade quando as duas proposições simples que formam a frase forem verdadeiras. Tá? Aí ele é verdade. Se tiver um falso, pelo menos, aí a frase inteira é falsa. Ok? Então é assim que a gente faz a valoração então, de verdadeiro ou falso dessas frases com o conectivo E. O conectivo E só vai ser verdadeiro, a frase só vai ser verdadeira se as proposições simples que compõem ela forem verdadeira e verdadeira. Beleza? E como que você faz para lembrar dessa tabelinha aqui depois? Sendo essa tabela verdade aqui, pessoal, lembrando que o E ele só é verdadeiro nas duas possibilidades, se for verdadeiro, verdadeiro. No resto ele é falso, tá? Você não precisa ficar memorizando todas as possibilidades. Só lembra dessa. O E é verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Agora é muito importante você memorizar essas tabelas aqui, pessoal. Porque daqui para frente, tudo que a gente for fazer, basicamente, vai utilizar essas tabelas verdade, tá? Então é muito importante que você tenha elas, que você saiba elas de cor, tá? Como eu disse, não precisa decorar tudo, só precisa lembrar que o E é verdadeiro quando as duas proposições simples aqui forem verdadeiras. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, os outros conectivos. E vamos ver aqui agora, pessoal, nosso próximo conectivo, que é o conectivo OU. Então a gente vai trabalhar agora com o OU aqui, ok? Mas antes, pessoal, se estiver gostando dessa aula aqui, lembre de deixar seu gostei aí embaixo, tá bem? E vamos lá. As nossas proposições simples vão ser as mesmas do exemplo passado. A gente vai trabalhar com o João advogado, que a gente vai apresentar com a letra P. E vamos trabalhar com o João sabe falar inglês, que a gente apresenta com a letra Q, tá? Mesmas proposições. Só que agora a frase que a gente vai formar aqui, a frase maior com elas, vai ser a seguinte.
João é advogado ou sabe falar inglês. O que a gente acrescentou agora aqui foi o conectivo ou, como eu estava falando, né? Então, ele que está conectando as duas frases aqui agora. E agora a gente precisa dar um jeito, pessoal, de saber quando que essa frase aqui vai ser verdadeira ou quando que ela vai ser falsa, né? Agora com o conectivo ou. Como nós vimos, pessoal, existem possibilidades para essas proposições simples, né? Elas podem ser verdadeiras ou falsas. Vamos marcar aqui todas essas possibilidades. Então, a gente tem aqui a proposição P, que é João é advogado, e nós temos também a proposição Q, que é João sabe falar inglês. Então, aqui está. E, aliás, pessoal, é por isso que existe a tabela verdade, tá? Então, a tabela verdade dos conectivos existe porque existem aqui, né, 4 possibilidades para essas proposições simples. Por isso que a gente faz a tabela verdade, beleza? Porque para cada possibilidade, né, existe um valor falso ou verdadeiro para a frase. Então, vamos lá. Como nós vimos, né, essa frase aqui ela pode ser verdadeira ou falsa. E para marcar aqui, pessoal, a tabela verdade aqui, né, para marcar todas as possibilidades, a gente começa assim, ó. Faz VV aqui, tá? Aí FF. A gente faz verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O lado de cá a gente vai alternando, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? E fazendo assim, você garante que todas as possibilidades estarão aqui. Beleza? Lembrando de novo, ó, 2 verdadeiros, 2 falsos na primeira. Na segunda, vai alternando VF, VF. Marcamos todas as possibilidades. Agora vamos ver quando que o ou vai ser verdadeiro ou falso. Então, para representar o ou, pessoal, nós temos então a frase P, que é João é advogado. O símbolo do ou é o Vzinho aqui, ó. Então, o ou te representa ele assim, tá? Então, P ou o Q, que é o João sabe falar inglês. Então, essa frase aqui de forma simbólica ficou P, né, o símbolo do ou, e o Q. Beleza? E vamos ver agora quando que isso aqui é verdade e quando que isso aqui é falso. Para isso, eu coloquei de novo uma frase auxiliar aqui para a gente, que é aquela empresa que está procurando funcionário, tá? Então, ele está falando aqui, ó, precisa de funcionário que seja advogado, agora está o ou aqui, ó, tá? Que seja advogado ou saiba falar inglês. Esse ou, pessoal, ele dá o sentido para a gente de que se a pessoa, né, ela for advogada e saber falar inglês, se tiver as duas coisas, beleza. Mas se ela tiver uma coisa só, digamos que ela seja advogada, mas não saiba falar inglês, beleza, ela quer uma coisa ou outra, tá? Tendo um, tá valendo. Essa é a ideia do ou, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, a gente tem que o P é verdadeiro, ou seja, o João é advogado. E o Q é verdadeiro, ou seja, ele também sabe falar inglês. Se ele é advogado e sabe falar inglês, serve para a empresa? Serve, né? Ela quer um funcionário, pessoal, que tenha pelo menos um dos dois. Se ele tem os dois, beleza, tá valendo. Então ele consegue um emprego, sendo advogado e sabendo falar inglês. Agora, nesse outro exemplo aqui, pessoal, o João, ele só é advogado, mas ele não sabe falar inglês. Serve para a empresa? Também serve, ela quer um ou outro, né? Se ele for advogado, beleza. Se ele saber falar inglês, beleza. Então ele serve para a empresa sim, só sendo advogado. Beleza, entrou para a empresa. Agora, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, o P é falso, ou seja, o João não é advogado, mas o Q é verdadeiro. O João sabe falar inglês. Ele não é advogado, mas sabe falar inglês. Serve para essa empresa, pessoal? Serve. Ela quer um ou outro, né? Então serve para a empresa também, verdadeiro. Agora, nesse exemplo aqui de baixo, pessoal, o João não é advogado, o João não sabe falar inglês. E agora, ele serve para a empresa? A empresa quer um ou outro, mas pelo menos um, né? Se ele não tem nenhum, aí ele não serve. Então, nesse caso aqui, pessoal, se ele não tiver nenhuma das coisas, aí ele não serve, ele não consegue um emprego. Então, nesse caso aqui dá falso. Beleza? Então, essa é a ideia do ou, pessoal. O ou é pelo menos um. Se for os dois, beleza. Mas pelo menos um tem que ser verdadeiro. Tendo uma verdade, é verdade. Se os dois forem falsos, dá falso. Beleza? E é assim que você faz para memorizar, então, a tabela verdade do ou. Como você memoriza a tabela verdade do ou? Lembrando, pessoal, que o ou ele só é falso quando? Ele só é falso quando as duas forem falsas. Aí ele dá falso. No resto, é tudo verdadeiro. Então, você não precisa ficar lembrando aqui, decorando essa tabela inteira. Só memoriza isso. O ou ele é falso quando as duas proposições forem falsas. Se tiver um verdadeiro, ele é verdadeiro. Beleza? E pessoal, se vocês gostaram dessa aula aqui, eu dou muito mais dicas no meu livro Como Aprender Lógica Proposicional em 5 Passos. É um livro, pessoal, fantástico para quem quer aprender os principais assuntos da lógica proposicional. Esse livro, pessoal, é totalmente gratuito. O link está aqui embaixo na descrição. É só você entrar e fazer um cadastro bem rápido e você vai receber no seu e-mail, como eu disse, de forma totalmente gratuita. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Na próxima aula, a gente continua aqui com os próximos conectivos lógicos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!